O Brasil está entre os 6 países sul-americanos que iniciaram esta semana com a transmissão de coronavírus sob controle, segundo cálculos do Imperial College. A taxa de transmissão brasileira estimada pelo Centro de Acompanhamento de Epidemias britânico é a menor desde o final de abril. O índice agora é de 0,94, o que significa que a cada 100 contaminados, ou melhor, cada 100 contaminados, passam o coronavírus para outros 94, que, por sua vez, transmitem para mais 88, reduzindo progressivamente o alcance da doença. Venezuela e Argentina registram aceleração do contágio. Os números e os fatos, aos poucos, vão desmascarando as narrativas catastróficas. Em março deste ano, o coronavírus já havia se espalhado pela maior parte dos países do globo e feito as primeiras vítimas no Brasil. Ao mesmo tempo em que a doença se alastrava, começaram a surgir os profetas do apocalipse, um grupo de pesquisadores e cientistas especialistas em disseminar o medo numa velocidade maior do que a do próprio vírus. Dimas Covas, por exemplo, diretor do Instituto Butantan e um dos principais conselheiros do governador paulista João Dória, sentenciou em 6 de abril que o vírus mataria nada menos do que 111 mil pessoas só no estado de São Paulo até o final de agosto. Vamos relembrar. Essa é uma curva que eu já apresentei, é um gráfico que eu já apresentei anteriormente, ela é importante porque ela dá uma projeção para os 180 dias de duração da epidemia. Quer dizer, 180 dias, ou seja, começou lá atrás, vai 180 dias, já esperamos que lá no final ela já tenha terminado. A projeção é essa. Se não houvesse nenhum tipo de medida, nós teríamos 277 mil mortos no estado de São Paulo. Com as medidas, nós vamos reduzir em 166 mil mortes. O governador tem dito exatamente isso, precisamos reduzir o número de mortes. Com essas medidas, vamos reduzir em 166 mil mortes. É um número muito significativo. Outro que até o momento também não se deu ao trabalho de comentar a previsão de 1 milhão de mortes em todo o Brasil até o final de agosto foi Átila Yamarino. Vamos relembrar. O cálculo para a Inglaterra, que é menor, é de 500 mil de ingleses mortos. Isso foi o que fez o primeiro-ministro inglês parar e desistir da ideia de não fazer nada. Porque se ele não fizesse nada, ele teria 500 mil de mortos entre abril e agosto. O Brasil está um pouco atrás disso, a gente deve ter esses casos acontecendo um pouco mais para frente. Mas se a gente extrapolar isso para o Brasil, se o Brasil não fizer nada, se as empresas continuassem funcionando em todos os lugares, se a gente não tivesse decretado estado de emergência, se todo mundo tivesse seguido a vida normal, como alguns estão pregando, seguindo essa projeção aqui, só pela Covid, o Brasil teria 1,4 milhão de mortos até o fim de agosto, e só pela Covid. Nos últimos dias, o biólogo foi escolhido como garoto propaganda do Tribunal Superior Eleitoral numa peça para combater, olhem só, combater o quê? Fake news. Esse, então, é o nosso primeiro assunto do programa de hoje. Já está por aqui Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, meu irmão Guilherme Fiuza, meu compadre Zé Maria. Boa noite a você que nos acompanha. Informações importantes, né, Augusto? Em especial, essa queda da taxa de retransmissão, índice que vai caindo dia a dia, chegou agora a 0,94 aqui no Brasil. Significa que um infectado transmite para menos de uma pessoa, digamos assim. É quando começa a curva descendente consistente. É o que está acontecendo no Brasil, para desespero dos que têm uma dificuldade enorme em assumir o equívoco. Eu, por exemplo, não tenho compromisso com o erro. Eu já disse aqui mais de uma vez que eu errei por subestimar a letalidade do vírus. Eu previa que seriam 15 mil mortos, tal. É um erro, é grande. Mas erra muito mais quem prevê a morte quem previu a morte, errou muito mais, de 1 milhão e tantos brasileiros, metade dos ingleses, 1/3 dos Estados Unidos. Esse Imperial College que está reconhecendo agora que o Brasil já está longe do pico e descendo, foi que previu a morte de mais de 1 milhão de brasileiros também, de 1,5 milhão de americanos, números apocalípticos, como registrou o Vitor. Chegue e festeje. A imprensa de
velório, né, imprensa terrorista, ela não dá isso aí em manchete. E nós temos o direito de comemorar o abrandamento de uma tragédia, né? Nós vamos sair com números, são números lamentáveis, mas são números melhores que os que previram os profetas do caos, aí, é claro. Eles têm de assumir o erro. O Dimas Covas, de 100 e tantos mil, com os cuidados que foram tomados. Cadê? Em São Paulo, agora, em vez de se alegrar com essa boa notícia, eles se preocupam com a própria imagem e tentam se livrar dos adjetivos que eles aplicaram apressadamente a especialistas como Osmar Terra, que disse que o pico já havia passado. E eles estavam prevendo aí para o final, previram para o final de julho, agosto, setembro, já cancelaram o carnaval, coisas desse tipo. Estava correto quem dizia que era preciso abrir a economia, preciso e possível, abrir a economia com cautelas, com medidas preventivas que a própria população sabe tomar. Tá aí, não vão morrer os que foram à praia do Rio no último fim de semana. Podem conferir. Não vai haver um massacre coletivo aí pelo coronavírus, porque as frotas de vírus chinês estavam sobrevoando o Leblon. Não aconteceu. Agora, isso deve ser festejado. E eu não estou naquela de eu não disse, não, porque eu ressalvo que também errei. Mas errei muito menos aí do que esses profetas do Apocalipse. Guilherme Fiuza, quero ouvi-lo, Fiuza. O que faltou principalmente, eu acho, e ainda está faltando, no debate sobre a doença, sobre as incógnitas, né, é justamente a afirmação da dúvida, né? Isso foi o artigo mais escasso e tem sido no transcurso dessa pandemia. A afirmação das dúvidas. Algumas dessas que a gente viu, dessas afirmações peremptórias, inclusive dando conta de projeções, que você afirmar peremptoriamente um fato diante de você é uma coisa, especialmente um fato científico. Você ser assertivo, né, você vaticinar uma projeção, já é em si um desvio. Você não tem aquilo claro e a forma de apresentar, ainda mais numa situação de potencial irradiação inflamada do medo, né, do pânico. Isso precisaria ser acompanhado, então, da dúvida. E as autoridades, muitas delas, também pesquisadores, não quiseram apresentar dúvidas por um motivo, na minha opinião, muito simples. Queriam afirmar, impor as tais medidas de trancamento total. Então, por exemplo, quando ali o Dimas Covas está falando sobre com medidas e sem medidas e o número de vidas salvas, ele não podia e continua não podendo demonstrar essas vidas supostamente salvas. Porque, para demonstrar, ele teria que ter um estudo completo, como chegou a ser apresentado num determinado momento no estado de Nova York, uma única vez, né? Depois, como isso serviu de base para clarear, para trazer transparência ao senso comum sobre o que acontecia no percurso do contágio, esse tipo de dado desapareceu também, na minha opinião, estranhamente. Mas ali você tinha, sim, uma radiografia do percurso do contágio, né? Em que terrenos a epidemia avançava. E a constatação, para a perplexidade do governador Andrew Cuomo, na época, que é um democrata, que é oponente do Donald Trump, que é adepto do lockdown, se revelou perplexo, chocado, ele usou essa palavra, indicando que a imensa maioria do contágio vinha do lockdown e não era o princípio de que quem circulou infectou quem estava em casa. Ele mesmo ressalvou isso também. Então, era, de fato, o atestado de que trancar todos em casa como se o vírus fosse quase como se fosse um cartoon, né, um desenho animado, como se dizia antigamente,
né? Todo mundo a salvo, com a porta fechada e o vírus do lado de fora. Isso não aconteceu. E o caso da Suécia, que também é meio tabu, também é meio proibido, porque desmente, né? Desmente isso de forma cabal. É uma população que não fez lockdown algum. Se essa medida tivesse algum percentual de razoabilidade, a Suécia tinha que ter sido um extermínio, que não foi. Então, algumas autoridades continuam aí apegadas a essas falsas premissas que não se confirmaram, ao contrário, que se desmancharam no percurso. E, olha, eu, Vitor, não tenho essa questão de recriminação, né? Eu acho que é isso aí, a gente tem que olhar para frente e entender o que é para fazer. E o que é para fazer, nesse momento que, felizmente, o Brasil apresenta aí um baixo, né, um índice de controle, né, no contágio, na infecção, diferentemente da Argentina, que está ainda muito mais trancada do que o Brasil, é constatar que circular não é pecado, desde que se circule com responsabilidade. E é constatar que mesmo um repique de contágio, se for entre as pessoas não vulneráveis, será até positivo, e talvez aconteça, e talvez até o aumento do número de testes demonstre, né? Porque você vai checar mais, você vai ter mais pessoas testadas para indicar se, né, é possível que aumente aí o número de infectados, mas entre os grupos saudáveis, como está demonstrado no mundo todo, isso encurta o ciclo da epidemia, né? Isso certamente leva a tal imunidade de rebanho que todos nós tivemos que aprender. Então, o trancamento geral nunca foi bom, continua não sendo bom, e é o momento, sim, de voltar a funcionar com responsabilidade. José Maria Trindade, diga, Zé. Olha, lendo Yuval Harari, no livro 21 lições para o século XXI, ele falando sobre guerras, ele acha improváveis e ineficazes. E aí ele faz um alerta que é histórico, né? Nós nunca devemos subestimar a ignorância e a estupidez humana. Então, eu vejo isso muito claramente. O Augusto diz que não é para comemorar. Nós aqui nos Pingos nos Is falamos e falamos e falamos durante todo o tempo sobre esse assunto, né? Eu também acho, Augusto, que não é para comemorar e muito menos momento de se fazer balanço, porque o processo ainda não acabou. Mas chegou num ponto ali em que nós, de um alto, de uma montanha, dá para ver qual é o cenário do que andamos e do que vamos andar. Já dá claramente para ver. E desde o início do mês passado a gente estava falando aqui, né, na entrevista inclusive com o Osmar Terra, o deputado Osmar Terra, de que este seria o gráfico a ser executado, né? E esta estupidez humana inventou uma história que não existia na humanidade, que é você pegar não isolar, não fazer quarentena no doente, no infectado, mas no são, quer dizer, inverter o processo. E aí quem já tinha o Covid se sentia livre para sair às ruas. Então esta é a marca da estupidez humana. Não sei quem inventou essa história, se foi Imperial College ou foi alguém. E aí entrou como um processo em cadeia. Os governantes aqui, os governadores, eles ficaram com medo de serem creditados a mortes, como essas pessoas estavam prevendo aí. Mortes aos milhões, né? Milhares, não os milhões. O presidente Jair Bolsonaro não acreditou quando o então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que tem experiência, foi secretário e tal, ele chegou e disse que seria um grau de mortalidade tão grande que os caminhões do Exército iriam pelas ruas recolhendo corpos. O presidente não engoliu a isca, disse não. Mas aí foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal e o Brasil ficou sem essa possibilidade de uma liderança nacional para coordenar o processo. Não seria o liberou geral. O presidente Bolsonaro nunca defendeu um liberou geral, mas apenas um cuidado muito pesado, cuidado individual e pronto. Essa história de fechar tudo, fechar as pessoas,
Isso não funciona. Em algum momento as pessoas vão sair. Um exemplo é a Argentina, que antecipou o fechamento, realmente retardou a chegada do vírus. E agora? Fazer o quê? Os argentinos estão chamando lá de quarentena. E aí, vão ficar até quando? Né? Então a história é a seguinte: o vírus é perigoso. Eu sei como é perigoso. E eu sei os medos e as noites que passei pensando no que poderia acontecer, inclusive para as pessoas que eu, porventura, transmitisse o vírus. Então esse medo assombrou e assombra muito mais até do que o próprio vírus. Repito, não é momento de fazer reflexão, e não estou aqui, como dizem os advogados, né? Engenheiro de obras prontas, que são as pessoas que, depois de tudo pronto, querem dar palpites e fazer observações. Não, nós estamos nessa caminhada juntos e fazendo avaliações diárias, às vezes semanais, mas mostrando exatamente, houve erros e houve acertos, mais erros do que acertos. Só que as pessoas ficaram com medo de errar. Um erro de um governante, num momento assim, seria carimbar a vida para sempre dele, e foi isso que levou governadores e prefeitos a exagerarem nesse método esquisito de enclausurar a todos e não fazer a quarentena dos infectados. Nós temos ainda um caminho a ser traçado, mas tudo indica que esse caminho será mais ameno, né? Ainda existem muitos infectados, muitos se infectarão, alguns ainda estão hospitalizados, ainda estão internados em UTIs, então a situação ainda é grave. Mas o que eu questionei aqui durante todo o tempo foi esse método de enclausuramento geral, esse método de terror espalhado. No mais, vamos em frente, né?